E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Espero encontrá-los todos bem. Ai, gente, vai começar aqui no canal, então, algo diferente do que eu já trouxe aqui, do que eu já fiz. Nós vamos fazer uma novena pela primeira vez juntos. E, em especial, nós vamos fazer a novena do Guido Chefe, que é um rapaz venerável de Deus, mas que está no processo de canonização, de beatificação e canonização da nossa Igreja Católica, para se tornar mais um santo brasileiro. E nesses últimos dias, nesses últimos tempos, eu venho conhecendo e me deparando mais com a história dele. E eu quis trazer agora, nesse abril, nesse quase finzinho de abril, a novena dele, que se inicia agora dia 22, junto com uma expectativa, um desejo, uma vontade de que a gente consiga difundir um pouquinho mais a devoção a ele, porque acredito que na história do Guido a gente vai encontrar boa referência, principalmente para os nossos meninos. Como mãe de menino, como catequista, eu acredito que a nossa sociedade ela vem carecendo muito de boas referências e a necessidade, quando a gente vai buscar, vai procurar, nós precisamos apoiar em boas pessoas, em histórias que agradam a Deus, em histórias que realmente transformam a nossa realidade, para ser algo muito além e muito mais do que só essa visão pequena, restrita e fechada do mundo, né? A gente precisa de exemplos que transcendem. E o Guido, por ser um jovem brasileiro, né, por ser alguém próximo com uma vida que foi muito santa, muito correta, mas muito real, né? A gente consegue ver na história dele uma realidade de santidade, uma realidade de vivência de sacramentos, cristã, de obediência, que não é algo extraordinário, nível missão impossível de se conseguir. E com base nisso, então, eu resolvi trazer aqui para o YouTube. Quais as considerações sobre isso? Como você sabe, a primeira novena que eu faço com vocês, eu vou fazer essa novena, vou deixá-la toda gravada, dos 10 dias, opa, desculpa, os 9 dias de novena, e vou subir uma por vez. Eu vou subir todos os vídeos à meia-noite e 7 de cada dia. Para quem tá ali dormindo ou ficou com insônia, quem ainda não tá tendo aquele bom momento para dormir, pode ver desde cedo. E quem ao longo do dia quiser retirar ali um minutinho ou dois para poder participar da nossa novena, também vai conseguir. Como vai funcionar os vídeos, tá? Não serão vídeos muito longos, eu não vou rezar o terço junto com vocês, eu vou rezar as orações da novena e a gente vai chamar, então, pedir o auxílio do Espírito Santo para isso. Depois que vocês fizerem a oração, na descrição vai ter o site do Memorial do Guido com todas as informações, todos os produtos que eles vendem, o livro, a própria novena, tudo que é necessário para vocês conhecerem um pouquinho mais da vida e da história do Guido. E vou deixar um podcast também da mãe dele, onde ela conta a visão dela a respeito da vida dele. Fora isso, esse arquivo que eu estou compartilhando a tela com vocês é um arquivo que também vai ficar disponível ali de forma gratuita para vocês baixarem a novena, para vocês fazerem em outros momentos também, ou se vocês quiserem encaminhar a outras pessoas, enfim, vocês podem utilizar esse material da forma que vocês bem entenderem. A gente vai começar então o nosso primeiro dia da novena. Se eu estiver travando a imagem ou algo assim, é a primeira vez que eu uso esse aplicativo para gravar, então vocês me avisem, porque para mim, a princípio, tá tudo ok, beleza? Então a gente vai começar o primeiro dia da nossa novena fazendo o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A próxima oração que a gente vai rezar, essa primeira oração, ela foi escrita, foi composta pelo próprio Guido. Então a gente vai fazer o seguinte: sempre que tem o Lzinho como ponto, eu vou rezar e vocês vão escutar. Quando tem o Tzinho ali de todos, vocês vão me responder. Mas nesse caso, aqui como eu tô sozinha com vocês, para gravar o vídeo, eu vou rezar ela inteirinha, beleza? Então a gente começa dizendo isso. Deus, vinde em meu auxílio. Senhor, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Mãe querida, é com gratidão que a ti me dirijo, tu que és amparo dos pecadores, auxílio dos cristãos, vem hoje com a tua materna assistência, guiar esse pobre pecador no caminho da vida. Quero te agradecer pela Santa Missa, onde recebi de ti o precioso fruto do teu ventre, Jesus. Bondosa e eterna Mãe, defendei-me sempre dos ataques do maligno e conservai-me sempre na pureza. Hoje contigo quero dizer também: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Amém. Amém. Ave Maria, Mãe do puro amor, rogai por nós. Agora a gente vai ler a meditação que foi criada e desenvolvida para a gente no dia 1 da novena. Diz o seguinte: o Papa Francisco chamou a atenção dos fiéis para o que ele chama de 2 sinais da gratuidade: a pobreza e o louvor a Deus. Segundo ele, essas são as 2 coordenadas principais da missão da Igreja. Os sinais que revelam ao povo de Deus que se vivemos ou não, enquanto apóstolos que somos, a gratuidade. Ainda, segundo o Papa, a pregação evangélica nasce da gratuidade e da admiração da salvação. E o que recebemos gratuitamente, devemos dar de graça. A frase-chave das recomendações de Cristo aos seus é: gratuitamente recebestes e de graça deveis dar. Palavras nas quais se encontra toda a gratuidade da salvação. Por quê? Esclareceu o Papa. Não podemos pregar, anunciar o reino de Deus sem esta certeza interior de que tudo é gratuito, tudo é graça. E quando agimos sem deixar espaço à graça, afirmou o Papa, então o evangelho não tem eficácia. Tenho buscado viver a gratuidade do amor para com as pessoas, pois tudo o que recebi do Senhor foi por graça, escreveu o próprio Guido. E onde ele experimentou e viveu profundamente essa gratidão foi na pregação da palavra, pois, como dizia, a palavra produz em mim doçura e encantamento. Além disso, ela alegra o coração e nos dá a paz. Ela cumpre a vontade de Deus, nos santificando e nos fazendo dar em todas as circunstâncias graças a Deus. A leitura e o estudo da palavra que Deus lhe revela a leitura e o estudo da palavra de Deus lhe revelaram a sua vocação. E o que me realiza plenamente é pregar o Evangelho, dirá ele numa entrevista. Ele sente necessidade de desapegar-se de tudo, para ser um discípulo verdadeiro. Como São Francisco, o pobrezinho de Assis. O que me impressionava era o despojamento e o amor de Francisco para com os pobres e para com todos, e além do despojamento, na pobreza, a liberdade de pregar o Evangelho. Eu queria ser livre para pregar o Evangelho. Foi um trechinho de uma outra entrevista que ele nos deu. Ele dizia querer ser livre como o jumentinho, para levar Jesus e assim semear a paz e a alegria entre os homens. Por outro lado, a palavra de Deus lida e meditada, rezada e assimilada, passou a ser o alimento para a sua vida de oração, a bússola da sua ação. Assim, família, surf, namoro, amigos, viagens e diversões, tudo começou a ser transfigurado à luz dessa palavra, que invadiu a sua vida e mostrou-lhe uma face de sua personalidade que ele mesmo desconhecia. Nela, ele descobriu que sua vida era vocação em relação a Deus, e aprofundando a sua relação pessoal com Cristo Jesus, se deu conta de que ele chamava a santidade, através de uma opção definitiva, o sacerdócio, pelo qual ele desejava responder a esse amor e ajudar a edificar a igreja. Fez o propósito, então, guardar a palavra de Deus, pois como ouviu Deus lhe dizer numa de suas meditações: para anunciar a minha palavra com autoridade, você deve guardar a palavra no coração e, em todas as circunstâncias, pô-la em prática. Buscar sempre dar um testemunho, orar no Espírito Santo para que ele lhe ensine toda a verdade e recorde todas as coisas. Sim, em Guido, o despojamento e o louvor a Deus se encontraram para que ele fosse uma testemunha da gratuidade da salvação. Sua pregação da palavra era eficaz,
atingir as pessoas, porque era fecundada pela vida de pobreza e de oração. Essa era a liberdade que ele precisava para pegar o evangelho e amar segundo Deus. Ele dizia: devemos amar os pobres e sempre socorrê-los. Porém, devemos dar a Deus todo o louvor e toda adoração, pois é de um coração adorador que nasce o amor aos pobres. Agora, a gente vai fazer esse momento de oração. Depois disso que eu li para vocês e que vocês podem reler no arquivo que vai ficar disponível aqui na descrição, a gente começa a se deparar um pouquinho mais com a história do próprio Guido. E no momento em que a gente começa a se deparar com os questionamentos que ele teve na vida dele, a gente vai começar a ver que existe um caminho meio que próprio de quem encontra com Jesus, e Jesus, ele apresenta um projeto pra gente, para todos nós, que é o momento em que as dúvidas vão surgir, em que a gente vai começar a olhar para essas dúvidas, para esses questionamentos, para essas perguntas, e vai se comparar e vai ficar meio, não perdido, mas vai ter muita informação acontecendo junto. E aqui entra o que a gente vai ver, né, nesse pequeno trechinho ali de Rezando com o Guido, algo que eu vivo na minha vida e eu vejo muitas dos meus jovens, das minhas meninas e meninos, e também dos adultos que estão na jornada junto comigo, que é o momento em que a gente tá muito cheio de dúvidas, de perguntas, que a gente quer entender a nossa vida, o que Deus está pedindo, o que Deus está querendo, e nesse exato momento a gente vai encontrar as seguintes palavras que o Guido deixou pra gente. O primeiro passo para a santidade é o esvaziamento, ou seja, morrer para si mesmo. A esta alma eu a encherei com torrentes de água viva. Eu cresço na alma que se alimenta com a Eucaristia, com a minha palavra. Esse crescimento será intenso na alma que me busca sem cessar. Fará um grande progresso aquele que se entregar totalmente a mim, pois a alegria do amigo do esposo é ouvir a voz do esposo. Senhor, eu preciso da tua palavra, que é alimento para mim. Ela me alegra o coração, pois é mais doce que o mel. A palavra também é verdade, que me livra de toda cilada do demônio. É a espada do Espírito que corta todo mal em nossas vidas. Vamos pedir, após ouvir essas palavras, ler essas palavras, que o Espírito Santo venha de encontro com aquilo que eu, Patrícia, preciso esvaziar na minha vida e aquilo com que cada um de vocês também vai precisar esvaziar na vida de vocês quando vocês pararem para fazer essa novena. Então, pedimos que o Espírito Santo ele conduza esses 9 dias e que todas as intenções que a gente for colocar nessa novena, nesse momento em específico, ele não cumpra segundo o nosso desejo, mas segundo o desejo e a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. E com base nisso, a gente vai dizer: Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo vos será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. E o propósito para esse primeiro dia de novena é o seguinte: a gente vai meditar um pouquinho mais em cima do propósito e tentar verdadeiramente viver o que está sendo proposto para esse dia. Quero esforçar-me para conhecer a palavra de Deus pela leitura e oração. Quero ser mais despojado e menos apegado aos bens materiais. Aí, vamos ver exatamente o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para ser um pouquinho mais despojado. Que tal fazer a Lexio Divina ou frequentar a missa diária com um pouquinho mais de piedade, com um pouquinho mais de abertura de coração para ouvir aqui a homilia do sacerdote? Qual vai ser o ponto em que a gente vai buscar, sabe? Talvez seja numa maquiagem, numa roupa, da forma como eu me visto, no apego, talvez, com os brinquedos do meu filho, com alguma coisa material que eu tenha guardado, um presente, enfim. Cada um faz um pequeno exame de consciência e busca o que eu posso desprender um pouquinho, seja a opinião das pessoas, seja uma vontade específica que eu venha a ter sobre alguém, sobre um trabalho, sobre algum projeto, e vamos entregar isso então diante do Senhor.
E a nossa oração final é a seguinte: ó Deus, na juventude e generosidade do jovem médico e seminarista Guido Schaeffer, deste-nos o exemplo de como a nossa vida deve ser fecundada pelo amor à vossa palavra e o serviço à vossa igreja. Para que a santidade de sua vida seja logo proclamada em toda parte, por sua intercessão, concedei-me o que agora vos peço. Nesse momento, eu quero que vocês fechem os olhos, um minutinho, não mais do que isso, até menos. A gente vai ficar em silêncio e vocês peçam a graça que vocês desejam alcançar para o Guido. E a graça de estar sempre disponível para promover a paz entre os irmãos e viver na intimidade convosco. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, Virgo Fidelis, ora pro nobis. Ave Maria, Mater Misericordiae, ora pro nobis. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E assim a gente encerra o nosso primeiro dia de novena. Como vocês podem perceber, é um vídeo curtinho, é uma novena curtinha, e ela é diferente das outras novenas que eu, pelo menos, estou acostumada a fazer. Eu acho que com exceção da novena de Santa Teresinha do Menino Jesus, lá em setembro, outubro, é a única que não é necessariamente o Santo Terço que a gente vai rezar para complementar, nem nada assim do tipo. Falando em terço, no final desse arquivo que eu disponibilizei para vocês, tem o terço que as irmãs que frequentavam, né, os trabalhos voluntários, as obras que estavam no dia a dia com o Guido, criaram para ele. Elas disponibilizam no site do memorial. Eu vou deixar todas essas informações aqui na descrição para vocês poderem baixar, conhecer a história dele, aprofundar tudo isso. E vocês podem comprar o livro, o terço, essa mesma novena. Vocês podem comprar o livro que conta a história do Guido e podem auxiliar, então, nesse processo. Qual que é, acho que, o melhor cenário que a gente pode viver e fazer hoje em relação à novena e à devoção ao Guido? É difundir ela, é levar para mais pessoas, para que mais pessoas rezem, mais pessoas peçam milagres para ele, para que a gente consiga com que o processo de canonização dele evolua, se Deus quiser, ainda mais rápido, óbvio, sempre obedecendo e respeitando o tempo de Deus, que é o tempo de todas as coisas, ele sabe o melhor caminho para tudo isso, mas a gente realmente carece de bons exemplos e boas referências, e com certeza a ação do Espírito Santo na vida do Guido traz isso para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os nossos jovens e também para quem já é mais velho. Então fique com Deus e até o próximo vídeo da novela.